Estamos de volta, a paz do Senhor. Fique agora com um dos hinos sugeridos pela lição. Santo, Santo, és tu, Senhor, em teu louvor eu vou cantar, com esperança, ó Deus de amor, tu me queres consolar. Eu te peço, ó meu Jesus, só tu és meu Salvador, que me faça andar na luz. Santo és meu Redentor, ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. A Santo Santo proclamarei a minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus vou adorar. Santo, Santo, eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dá-me o pão do céu pra comer, o maná celestial, pra teu povo fortalecer, com o teu poder vital. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. A Santo Santo proclamarei a minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus vou adorar. Em Jesus só hei de buscar a sua força divina, e avante me vai levar para o reino eternal. Ó, quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor, no deserto consolação, que nos enche de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. A Santo Santo proclamarei a minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus vou adorar. Também, se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda A vinheta! Aê! Tudo bem? Estamos na lição de número 4. A sutileza da normalização do divórcio. O tema geral desta lição, deste terceiro trimestre de 2022, é o seguinte: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Apenas um panorama da lição, apenas uma pincelada. O textual desta lição de hoje está em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Temos uma verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Muito interessante. A leitura bíblica em casa está em Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 9. Está aí na sua tela. Temos hinos sugeridos pela lição 176, 213 e 252 da harpa cristã. Objetivos a serem alcançados no primeiro tópico, temos que expor o divórcio no contexto bíblico. No segundo ponto, temos que pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E por fim, no terceiro tópico, temos que refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Muito bem. Vamos pensar um pouco sobre este tema, a sutileza de Satanás ou a sutileza da normalização do divórcio. Então, o que Deus, quando estabeleceu o casamento, o que Deus queria era o quê? O que Deus estabeleceu é o seguinte, o casamento para ser indissolúvel, né? Você vê aqui no textuário que Jesus vem reafirmar e vai dizer, assim não são mais dois, mas um só, ou uma só carne. Então, na conta do homem, 1 mais 1 são 2. Na conta de Deus, 1 mais 1 no casamento não são 2, são 1. A sutileza da normalização. O que é a normalização? É algo que antes não era normal. É algo que antes era errado. É algo que antes, né, não era tido como algo normal e agora está sendo normalizado, que é o divórcio, né? Está mais fácil para se divorciar, né? Então, a sutileza da normalização do divórcio. O casamento é para ser indissolúvel e o divórcio vem para dissolver o casamento, né? Mas Deus não quer isso para o ser humano, para o casal. Jesus disse que Deus uniu, não separe o homem. Aí, no decorrer da lição, nós vamos comentar mais sobre este tema. O divórcio é a palavra-chave da lição de hoje. Muito bem. Temos uma introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento ele é dissolvido. Então, já está errado aí. Deus não quer que o casamento venha se dissolver. Mas quando o casamento vai se concretizar, depois do noivado, né, logo após o período de conhecimento entre os noivos, aí vem a concretização do casamento. Já tentou dissolver, já tentou quebrar, né, uma viga de concreto? Difícil, muito difícil. O casamento é isso, né? Mas hoje em dia estão normalizando o que antes era errado, hoje se tem como certo por alguns, né? Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal. É interessante aqui na lição, você vai ver logo aqui na parte da lição, onde tem duas ou um par de alianças que está quebrada. Tem uma fenda nas alianças. Não é para haver fenda na aliança, assim como não é para haver fendas no casamento. Muito bem. Primeiro ponto da lição, para o vídeo não ficar muito longo, o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico. Apenas um homem e uma mulher. Aí você vê, Salomão teve muitas mulheres, Davi também,
Abraão teve mais de um. E se for contar aqui, nós vamos passar a tarde e a noite, né, contando, na verdade, mas esse é um assunto para outra aula, né? Mas você vê que a vida deles não foi boa. Salomão se perdeu entre muitas mulheres, né? Na casa de Abraão, pai da fé, também na sua casa houve muitos problemas. E até hoje nós vemos a consequência, o resultado, né, da vida de Abraão. Mas é um assunto para outra aula. Muito bem. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio, né? Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 é aquele famoso texto que diz: se o homem achar uma coisa feia na mulher, né, ele pode se separar. Vamos ver aqui. Deuteronômio capítulo número 24 e o versículo de número 1. Vamos ler. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, e ele fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. É interessante. Essa coisa feia que o homem pode achar na mulher, como Moisés escreve aqui, até hoje muitos vão debatendo sobre isso. O que será? Será que pode se separar se houver o adultério? Se a mulher adulterar, o homem pode mandar ela embora. Alguns interpretam assim, mas não é. Porque aqui essa coisa feia não é adultério. Essa coisa feia aqui não é adultério. O adultério era punido com apedrejamento, pena de morte. Então não ia despedir a mulher. Ela ia ser apedrejada, ia morrer, né? Então essa coisa feia pode ser indecência, né? Pode ser uma indecência. Outra coisa que o marido não gostou, né? Agora é interessante que neste fato aqui é quando a mulher era despedida e recebia por escrito uma carta de repúdio. Então repúdio é uma coisa e divórcio é outra. Dependendo do contexto, nós vamos entender isso. No repúdio, ele repudiava a mulher. Repudiar quer dizer mandar embora. Mandava embora. Mas mesmo ainda tendo a aliança do casamento com aquela mulher, ele contraía com outra mulher, ficava com outra mulher. Aí que está o erro. E no tempo de Jesus, por qualquer coisa, eles queriam repudiar a mulher, mandar ela embora e trocar por outra. Hoje em dia não é assim? Trocar a de 25, pegar a de 25 e deixar a de 50, né? Ou vice-versa. Hoje está um troca impressionante. Então veja, no tempo de Jesus era assim também. Aí ele disse, não é lícito. Veja mesmo, que Deus uniu não separa um homem por qualquer coisa. Aí toda regra tem exceção. Sim, toda regra tem exceção, isso é uma verdade. Também no arrebatamento da igreja muitos vão ficar. A regra é essa, nós subirmos, estamos preparados, isso é uma regra. Preparados para subir com Jesus no arrebatamento. Ah, mas aqueles que vão ficar, o sinal da besta, e vão ter uma segunda chance, e se não negar a Cristo, vai morar no céu, sim. Isto é a exceção. Vamos viver pela regra. Então a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Toda regra tem exceção. Muito bem.
aqui no casamento. Agora, se houvesse a traição, poderia também o homem dar carta de divórcio para a mulher. A traição, o adultério, né? Você vai ver que são situações diferentes. São situações diferentes. Repudiar e mandar embora. Agora, o divórcio requereria, segundo alguns historiadores, um pagamento, né? Um pagamento. O homem não mandava, não se divorciava da mulher sem lhe deixar bem de vida, né? Então, mandar embora e repudiar era mais fácil, né, do que se divorciar. É muito interessante o divórcio no contexto do Antigo Testamento, né? Em Deuteronômio 24:1, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica aqui, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Aí abre margem para muitos especularem. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que interpretam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se trata do adultério, né? Aquilo que nós falamos. Segundo subtópico do primeiro tópico, o divórcio no contexto do Novo Testamento, né? No Novo Testamento, em Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia, citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, o divórcio, não é? Se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego aqui, que significa adulterar, né? Mateus, e lá em João, capítulo 8, versículo 3 também. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende aqui dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não fosse o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Pode até se separar, pode até na lei do homem, né? Está tudo bem, mas diante de Deus está no erro, né? Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece que é legítimo, né, um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Muito interessante. Vamos para o segundo ponto da lição para não ficar muito longo. A sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. Aqui no Brasil já foi muito mais rígida esta lei com respeito ao divórcio, né? Contudo, nas últimas décadas as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 88, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. Aí daí você vê pessoas famosas da mídia que casam, descasam, aparece na capa da revista porque casou, aparece porque divorciou, e fica essa brincadeira, essa normalização do divórcio, né? Faz o test drive, senão é carro. Casamento não tem test drive, né? Casamento é aliança, é compromisso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Você vê que já está normalizado.
Mas a igreja não pode normalizar isso. O divórcio no aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. Não é? Às vezes é legal, está na lei, estou coberto pela lei. Mas isto é moral diante de Deus? O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define seu aspecto moral. Aí você fica com o Estado, com o governo, com a prefeitura, né, com a lei dos homens ou com a lei de Deus. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais, muito normal, e que contam com o amparo legal do Estado. Então, este adultério ou este divórcio aqui que nós estamos falando é a respeito de crentes, né? Pessoas que professam a fé, a mesma fé que nós, são cristãos, estão dentro de uma instituição cristã. Então não se pode normalizar, né? Crente, né, não pode fazer isso. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Né? Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente, terminam machucados. Terceiro ponto da lição: o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. Não podemos esquecer que a pessoa que passou por esse divórcio, por a situação constrangedora, vergonhosa, né, está machucado. Às vezes foi alvo de traição, muitas traições, né, de palavras duras, e a pessoa está meio machucada. Como é que a igreja deve tratar? Como uma pessoa que ainda o Espírito Santo, que Deus ainda o ama. Não podemos ter o divorciado, a pessoa que está passando por este problema, como leproso, excluir, né? Temos que amar, abraçar. Contudo, não temos que tirar o peso que a palavra de Deus traz sobre isso, de consequências e de castigos, mas não podemos excluir. O irmão é divorciado, não pode, deixa o irmão cantar. O irmão, a irmã passou por um divórcio, não pode louvar, não pode, irmão, o que é isso? Foi o que Jesus disse quando trouxeram a mulher adúltera. Quem é que dentro de vocês aí que não tem pecado, atira a primeira pedra, eu quero ver? Não podemos tratar as pessoas assim. Veja mesmo, quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Porque ainda tem filhos, né? No meio tem filhos. Às vezes há uma alienação parental. O que é isso? É quando um dos cônjuges, pronto, há uma separação, aí o filho está com o pai, a semana está com a mãe, e quando estiver com o pai dizer assim, isso é alienação parental, segundo eu entendo, eu li sobre isso. Aí o pai, divorciado da mãe, separado da mãe, está com a criança, está fazendo a cabeça da criança, dizendo, sua mãe é uma bruxa. É um exemplo. Quando vai passar o final de semana na casa da mãe, a mãe diz, seu pai é um monstro. E vai botando um contra o outro. Isso é alienação parental. Isso é crime. Isso é crime. Mas quem passou por este processo, irmão, tem sentimentos de rejeição, tem medo, passou por abandono e muitas vezes continuam presentes na vida dele, né? Quem passou por uma separação
isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Aí entra aí a alienação parental, né? Divorciado deve obter aconselhamento pastoral, tem que ser abraçado, né? Agora um camarada, casa, separa, entra na igreja e diz, tudo novo, aí quer mulher nova, né? Tudo novo, quando ele já tinha uma vida estável, já estava casado também, quando estava no mundo. Chegou aqui dentro do evangelho, aí tem que se moldar ao evangelho. Divorciado como cristão. Outra coisa, acerca de quem passou por um processo de divórcio, diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos desafios grandes dos pastores na atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e às vezes as razões que os motivam nem sempre são bíblicas. Não. Às vezes o camarada se divorcia, enjoou da mulher, a mulher enjoou do homem e quer coisa nova. Tem coisa boa chegando, hein? Vou fazer coisa nova, né? Aí o camarada, a mulher diz, eu quero coisa nova na minha vida, o homem diz, eu quero algo novo, né? Mas se o motivo da separação não for bíblico, fica difícil, né? Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra, né? Então, Cristo colocou claramente aqui, ele colocou-se a favor da estrita interpretação de Deuteronômio 24, versículo 1, que só permitia uma razão para o divórcio, exceto por causa de prostituição, né? Muito bem. Você vai ver que não é por qualquer coisa que se deve se separar. Há um aconselhamento, há uma ajuda, não é? Mas as pessoas, hoje em dia, por qualquer coisinha, aí como alguém diz, não quer aguentar nada, né? Qualquer coisa já é motivo para amém. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu casamento, em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor que nos tem feito sacerdotes verdadeiros, demos-lhe louvor e glória sem cessar, pois seu sangue é perfeito, regenera por inteiro toda alma que quer se salvar. Todos tendo a mesma mente, jubilosos e contentes, demos glória, suma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi traspassado, com seu sangue derramado, resgatou-nos o bom Salvador. Ele é o Alfa e o